Você que acompanha a TV Correio da Manhã, começa com a gente aqui mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. E a nossa entrevistada de hoje é uma mulher forte, que traz saúde, que traz luta. Ela é bicampeã brasileira de jiu-jitsu. O nome dela é Lisandra Carini. Lisandra, seja muito bem-vinda aqui ao programa Na Mira com o Fernando Veloso. Ela é especialista em saúde e bem-estar, formada pela UFRJ há mais de 11 anos. É personal trainer há mais de 15 anos, né, com especialidade em área de treinamento de força. Atende o Brasil inteiro aí por consultoria online. E é atualmente professora e colaboradora do projeto Corpo e Mente, que atende pacientes psiquiátricos com intervenção de exercícios terapêuticos. Depois eu vou te perguntar para você explicar para a gente o que é esse projeto Corpo e Mente. Mas antes disso, como é que a Lisandra, né, uma mulher bonita, com cara de dócil, aí o sujeito acha que pode encarar a campeã brasileira de jiu-jitsu. Como é que a Lisandra foi parar no jiu-jitsu? Como é que a Lisandra, né, seguiu essa trilha aí da educação física, do conhecimento, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Então, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui, né, com você. E vou contar uma breve história aí da minha vida, né, que foi começar na educação física. Quando eu era pequena, eu não tinha essa vontade, né, de ser professora. Acho que como a maioria das crianças, ela quer ser veterinária, né? Uhum. Gosta muito de bicho, isso, aquilo. E eu e meu primo, o sonho da gente era abrir uma loja, né? Não um pet shop, né? Naquela época não tinha muito esse pet shop que é hoje em dia, né? Mas a gente queria abrir uma loja, né, que pudesse atender. Eu queria ser veterinário, eu seria veterinário, meu primo também seria o veterinário, então a gente trabalharia ali com a maioria cães, né, cães, gatos. Azar dos animais, sorte da gente, então. Que não foi por aí. E depois, mais um pouquinho, né, trilhando esse caminho aí de educação física, eu fui vendo que eu gostava muito de educação física. Educação física era aquele dia que eu não gostava muito de estudar, não. Mas quando tinha educação física, eu acordava, pulava da cama, eu assim, caraca, hoje tem educação física, eu quero e tal, não sei o quê. E eu acho que até os nossos professores têm uma coisa assim muito grande, né, na nossa vida, uma influência muito grande, né, na nossa vida, né? Você teve professores então que te influenciaram a seguir? Totalmente. E meu pai e minha mãe não tinham uma condição assim, muito boa, né? Não tinha uma condição boa, mas razoável, né? E meu sonho era estudar no CEL, no Centro Educacional da Lagoa, né? Ali no Norte Shopping mesmo. A gente morava no Meia na época e eles não tinham condições de pagar o CEL, que era muito caro. E uma amiga minha que tinha ido, né, foi do ensino médio para cá. Então ela tinha ido e ela falou assim, toda sexta-feira, Lisandra, vamos jogar bola lá e tal, não sei o quê. Tem sempre um futebol pra gente jogar. Aí eu falei assim, então tá bom, vambora. Aí eu fui, sexta-feira, sim, outra sim. E eu já estava estudando uma outra escola, que era na época, acho que era o MV1, lá do outro lado do Meia. Aí essa minha aluna, essa minha amiga me chamou, aí eu tava indo, o professor gostou, ele disse assim, pô, Lisandra, você não estuda aqui? Como assim, você não estuda aqui? Quem te chamou? Aí eu falei, foi a Amanda e tal. Aí eu falei assim, você quer quanto para vir estudar aqui? Para você ser federada... Já estava comprando teu passe, já. Por causa do teu desempenho na atividade física. Isso, no futebol, né? Sim. Que antigamente era o futebol, não tinha isso do jiu-jitsu. Aí, tá vendo? Né? Ó. Aí eu fui, aí ele gostou, o nome dele era Fernando também. E aí ele falou assim, se eu arranjar uma bolsa de tanto, você vem pra cá? Aí eu falei assim, pô, tem que conversar com meus pais. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, mais ou menos, na época. Novinha, adolescente ali. Mas eu já gostava muito de educação física, né? Sim. Então eu ficava naquele impasse ali entre veterinária, educação física e tal. E aí calhou, deu segundo ano, eu fui pro CEL, federada. Tipo, acho que 50% da bolsa lá pelo CEL. Mas federada jogando futebol? Jogando futebol. Aí terminei lá, fiz pré-vestibular lá também. Aí passei para
Na época, esse também foi uma grande crise na minha vida, né? Tipo, eu vou fazer veterinária, vou fazer educação física, gostava de psicologia também. E aí eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer? O que eu gosto mais, né? E engraçado que aquele teste vocacional, né? Na época que eu fiz, deu educação física, veterinária, psicologia, nutrição, tudo essa área mais da saúde, Só né? ajudou a confirmar a dúvida, né? Exatamente. Não o afastado. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer vestibular para veterinária e vou fazer para educação física. Só que veterinária na época só tinha para UF. Para UF e para rural. Você ia ter que ir para Niterói. E para o UFRJ eu falei assim, cara, eu vou tentar para o UFRJ, porque o UFRJ é meu sonho, meu pai já estudou lá e tal, não sei o quê. Tinha todo um carinho, né? E a educação física é a melhor, né, de educação física, né? O curso, né, em si. Aí eu falei assim, vou prestar vestibular para lá. Você começou a estudar educação física na UFRJ. Na UFRJ. Mas onde é que entrou a luta aí? Onde é que entrou o jiu-jitsu nessa história? Calma. Eu tô curioso para saber como é que chegou bicampeã, porque ela é bicampeã de jiu-jitsu, bicampeã brasileira de jiu-jitsu. Uma longa jornada. E nesse meio do caminho, eu namorava um menino que ele era do jiu-jitsu, faixa roxa de jiu-jitsu. Isso antes de eu fazer 15 anos. Tinha 14 anos, por essa época também. E eu não gostava que ele fizesse jiu-jitsu e tal. Eu achava que ele ficava meio violento e tal. Falava meio grosso, isso, aquilo. Não pode, olha, tá vendo? Se você tem preconceito com o esporte, tá aí uma maneira. Olha, uma pessoa não gostava que o namorado fizesse jiu-jitsu porque ele ficava meio violento. Né? Mas ela acabou acabou enveredando pelo jiu-jitsu. Mas vai, fala. Só pra gente ver que a gente pode mudar a ideia, né? Pois é. Aí ele fazia escondido. Aí eu achava estranho, né? Tipo, caramba, esse negócio deve ser muito bom, né? Porque ele faz até escondido. Tipo, a vontade é tão grande que ele passa por cima de mim. Arrisca perder a namorada. Passa por cima de mim. Aí tá bom, né? Aí depois de um tempo, eu já na faculdade, eu entrei na faculdade com essa missão assim de, tipo, você árbitra de futebol. Na época tava a Ana Paula, não sei se vocês lembram. A Ana Paula tava como bandeirinha. Então ela era a grande inspiração, né? Aí assim, eu fiz curso de bandeirinha, isso, aquilo, para arbitrar. E nada disso. Entrei na faculdade, no meu primeiro estágio, conheci meu marido, que é professor de educação física, é professor de jiu-jitsu, né? Aí ele olhou assim pra mim, tipo, você vem sempre aqui? É aquela conversa mais piada. ou menos assim, né? Aí ele era professor de jiu-jitsu, aí eu falei assim, caramba, tenho vontade de aprender, por conta daquela outra situação. Quer dizer, o ex-namorado estava preparando o campo Exatamente. Pro Marcelo, né? O Marcelo assumir. Aí ele já naquela assim, você tem vontade de fazer jiu-jitsu e tal? Assim, então vamos lá. Aí assim, mas eu não tenho kimono. Aí eu arranjo pra você. Já, né? De segundas intenções. Aí ele me arranjou o kimono na primeira aula. Aí, caramba, você leva muito jeito e tal, não sei o quê. E ele disse, e pelo jeito ele disse isso porque teve visão mesmo, né? Não foi, não estava rasgando seda. Não. Aí você leva muito jeito e é a facilidade, né, que a gente tem. E desde pequeno eu sempre fiz muitos esportes, né? O que contribui muito para essa nossa desenvoltura, tanto de movimento, qualquer esporte, né? E aí eu entrei em agosto de 2007. Em novembro, 10 de novembro de 2007, ele falou assim, antes, né, disso. Ele falou assim, você quer competir? Vai ter um campeonato assim, assado. Eu falei, quero. Não sabia nada, regra nenhuma, zero. Aí fui lá, lutei. Foram 2 lutas, né? As 2 lutas eu finalizei e uma delas eu apaguei a menina. Pra você ter ideia, né? Que, tipo, a gente não tem muita noção do que fazer. Eu fiz a técnica que me ensinaram, só que eu não sabia, né? A dosagem. O que poderia acontecer, né? E é o que, de fato, pode fazer também, né? Um estrangulamento, você pode apagar a pessoa. Sim. Acorda, né? Sim. Mas dependendo... Tomara, né? Dependendo de quanto tempo você fique desacordado, você pode ter uma lesão. É uma arma branca, né? Então você tem que se dosar, né? Não. Pra caramba. O que? Ao longo da vida ou não, ao longo jiu-jitsu? do jiu-jitsu, por conta da atividade, por conta do esporte. Então, no jiu-jitsu, dentro do jiu-jitsu, depois que aconteceram minhas 2 cirurgias, né? Foi do ombro e do joelho. A primeira, quando eu entrava
numa queda, meu ombro saía do lugar. Saía do lugar. Só que eu já tinha essa lesão, né? Essa lesão não, é um ligamento meio frouxo, né? Então ele não segura a articulação. Sim. Então ele vai embora, né? No movimento que eu faço. Se eu não fizesse jiu-jitsu, não precisaria operar. Mas o médico falou assim, Lisandra, se você quer voltar a competir em alta performance do jeito que você competia, você precisa operar. Não pensou nem 2 vezes, né? Opera aí, doutor. Não, eu pensei sim. Tanto é que eu fiz um tratamento mais conservador e tal, mas quando a gente se trata de esporte de alto rendimento, você não dá para você perder muito tempo com isso, né? E esse esporte de alto rendimento, Lisandra, assim, a gente quando vê uma mulher assim, bicampeã e tal, um esporte que, assim, jiu-jitsu é uma coisa, né? O leigo, né, que está assistindo a gente, assim como eu, que tem pouco conhecimento nessa área, mas assim, é um esporte de homem, né? A gente já vê as mulheres em muitos esportes já e tal. Como é que foi isso? Você enfrentou algum tipo de resistência, né? Ou o pessoal te recebia bem? Principalmente porque você chegou já com alta performance, né? Que você já chegou, você já tinha uma naturalidade, uma facilidade para aprender a técnica por conta da tua tua empatia aí com o esporte. Apesar disso, você teve resistência? Sentiu algum tipo de preconceito? Você acha que o ambiente é machista, não é? Total, né? Total. A gente tem que dizer isso, porque... A maioria é homem, né? Sim, ainda tem o número de mulheres que praticam jiu-jitsu ainda é um número pequeno. Cresceu muito, absurdamente, né? nos campeonatos. Por exemplo, se for avaliar de 2007 para 2022, hoje em dia, uma chave de meninas, que antigamente eram 2, 3 no máximo, hoje em dia tem 10 numa categoria aí de... E você acha que as leve. Mulheres não estão ainda, não estão? Porque a mulher, quando chega, a mulher chega, não demora muito, ela começa a tomar conta de tudo, ela domina, né? É assim. Você acha que isso não acontece ainda porque as mulheres é que não despertaram para o esporte ainda, ou tem uma própria resistência das mulheres mesmo? Que é um esporte de contato, sei lá. Por que você acha, o que falta para as mulheres estarem mais presentes no jiu-jitsu? Na tua avaliação. Eu acho que, por exemplo, as premiações, a maior parte delas é mais para os homens. Por exemplo, o homem sempre ganha mais do que uma mulher. Sempre. É o prêmio. Sempre. O prêmio para o homem é maior. Aí tem alguma explicação sim. para a gente entender o porquê disso? Porque Também não sei. na remuneração, né, salarial já não pode ter essa diferença. Se você trabalha em algum lugar, você tem que ganhar a mesma coisa. Né? Não pode ter diferença por gênero. Né? Por exemplo, se um homem é campeão mundial e está concorrendo ali a 10 mil, né, um cheque de 10 mil, uma mulher vai ganhar ali 5, às vezes 3. Você acha que é porque de repente tem menos audiência ou tem menos público? Tem menos pessoas, talvez. Menos público não, porque é o que dizem que as lutas femininas são bem mais legais, né, de serem vistas. Sim. É uma luta assim mais pra frente, né, que vai mesmo sem dó nem piedade. Sim. A mulher parte pra dentro. Parte pra dentro. O homem não, o homem fica meio melindrado e tal. Entendi. Então é isso aí, ó. Vamos incitar mulheres. A gente está aqui com uma bicampeã brasileira de jiu-jitsu, olha aí. Né? E ela nem é gigantesca, não. Né? Então, assim, tá o caminho aberto para as mulheres aí. Mas vamos falar. Você desenvolveu uma especialidade no tratamento de pessoas com lesão, né? Aí você faz um trabalho personalizado para recuperar essas lesões e tal. Fala um pouco para a gente dessa experiência. Como é que funciona isso? Essas lesões que você trata, a maioria delas é pessoas com mais idade, com menos, é em decorrência de postura, de prática esportiva errada. Conta um pouco para a gente dessa tua experiência no tratamento dessas lesões aí, que eu sei que você faz um trabalho especializado nisso. Então, tudo começou também com os esportes que eu fiz ao longo da vida, né? Ao longo da vida, quanto mais a gente se movimenta, Sim. mais a gente vai se quebrando, né? Sim. E vai se conhecendo também, né? O que fica melhor, o que não fica. E eu passei ao longo desse tempo, por vários fisioterapeutas, professores, né? Que me ajudaram muito, né? Na prevenção. E conforme a gente vai se quebrando, a gente vai consertando os caquinhos ali, né? Você foi a sua primeira cobaia. Exatamente. Nada melhor do que a própria pessoa, né? E depois que eu me formei, eu só peguei pessoas com lesões. Então, foi uma coisa assim, que eu já tinha uma experiência comigo mesma,
já tinha ali, sabia na pele o que acontecia, né? O que a pessoa sofria quando se lesionava. Você fica sem treinar e é uma dor assim que você deixar de fazer o esporte que você gosta, né? Sim. Você deixar de se movimentar, você ficar mais parado, você fica mais depressivo, né? Então, assim, eu não quero isso para ninguém. Eu preciso ajudar como as pessoas também me ajudaram, né? Sim. E quando eu me formei, era só hérnia de disco, lombalgia, e hérnia cervical, torácica, lombar e condromalácia. E eu tive que buscar. Eu falei assim, cara, a faculdade não prepara a gente para isso, né? É assim, o básico do básico do básico. Se eu não tivesse feito milhões de cursos... Aí você fez um outro curso, né? Que você falou aqui, eu acho que eu nem mencionei, né? Biomecânica? Isso. Você fez uma especialização em biomecânica, né? Biomecânica, musculação e reabilitações musculoesqueléticas. Então, tem tudo a ver, né? O link, né? A biomecânica com anatomia, cinesiologia, né? Que é o estudo dos movimentos, né? E aplicado ao exercício, né? O que essa pessoa precisa fazer para fortalecer, para prevenir, né? De dores, já que não o Brasil, né? O mundo todo sofre com a dor lombar, né? 80% da população sofre com dor lombar. Sim. Então, se você não teve, você um dia vai ter. E é basicamente isso, né? E é uma lesão que afasta muito as pessoas do trabalho. E passível também de aposentadoria. Então, é uma das... Tá ali nos tops 10. Mas essas lesões que você trata, elas têm a sua origem na atividade que as pessoas estavam desempenhando, tipo no esporte, por exemplo, aí ela vem se lesionar e vem tratar contigo, ou são lesões vamos dizer assim, naturais, né? Essa questão lombar, que você disse que 80% da população sofre disso. Qual é a relação disso? O pessoal se machuca muito quando pratica o esporte, quando está praticando atividade, e aí a gente tem um esporte hoje, tem uma prática que é aquela... que você levanta aquele peso brabo, como é que é o nome daquilo agora? Levantamento de peso? Não. Crossfit. Uhum. Crossfit. Outro dia circulou, inclusive, um vídeo horrível na internet. A pessoa se machucou, parece que foi de uma maneira séria. O crossfit, assim, tem pessoas que gostam, acho que tem eu nunca tive a coragem de fazer, porque pelo fato de já ter uma lesão, eu tenho receio de fazer com que aquilo agrave. Mas você deve ter algumas recomendações para as pessoas que praticam esporte de forma regular, que é o ideal. Você está cuidando da tua saúde, né? Mas tem coisas que você vai fazer, né, que você pode, de alguma maneira, complicar a tua vida, arrumar lesões. Exatamente. O que a gente pode dizer para as pessoas que querem praticar, que saíram do sofá, né, que saíram daquela preguiça lá e estão fazendo, mas não querem, falar, não quero... Né, amanhã ou depois, né, estou fazendo aqui. A gente tem que falar de uma maneira diversa, não dá para falar especificamente. Mas qual é a lesão que você vê mais comum assim, nas pessoas que estão praticando esporte? O cara que resolveu correr, né, ou tem muita gente que é ciclista, que anda de bicicleta, e tem a questão do posicionamento. Se você não fizer lá a regulagem direitinha da altura do banco, e, enfim, do guidão e tal, você acaba ficando com a coluna comprometida. O que a gente poderia dizer, Lisandra, para essas pessoas que estão praticando esporte já, que não são nem aquelas que estão lá precisando se movimentar, fazer alguma coisa, mas que não querem, né, ou querem tentar minimizar ao máximo a possibilidade de uma lesão? O que a gente pode dizer para elas, assim, de uma maneira geral, genérica? Então, você falou aí mencionou o crossfit, né? Sim. Crossfit é um esporte, Sim. né? Que as pessoas, erradamente, elas usam para treinar um outro esporte. Por exemplo, tem gente que faz jiu-jitsu e faz a preparação no crossfit. Isso, para mim, não existe. Entendi. Tipo, você treinar um esporte para treinar outro esporte. Entendeu? Para ter uma alta performance no outro esporte. Não tem lógica isso. Teria que fazer alguma coisa para ele se preparar para fazer o crossfit. Não. Tipo, se você faz jiu-jitsu, você tem que se preparar para o jiu-jitsu. Sim. Né? Não através do crossfit. Não através do crossfit. Eu não vou fazer um basquete para melhorar meu jiu-jitsu. Eu não vou fazer um vôlei para melhorar meu futevôlei. Seria mais ou menos isso. Não vou usar um esporte para melhorar outro. E então a musculação, né? A musculação, eu faço preparação física, né? Mas já com um professor especializado em preparação física para atletas de luta, que é totalmente diferente. Quando você fala com uma pessoa que está usando ali o esporte, está usando os movimentos que a gente faz no esporte para aquilo. Né? Então, ele está preparando o teu corpo para
Ele já sabe que parte do teu organismo que vai ser mais sacrificada naquela determinada atividade. Exatamente. Por exemplo, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, se você for preparar alguém para o jiu-jitsu, tem alguém aqui que está ouvindo a gente que está começando a fazer e tal. Que musculatura que eles forçam? Tem alguma musculatura mais... Muito. A gente usa muito quadril no jiu-jitsu, né? E o quadril, quando está muito rígido, ele acaba prendendo a lombar, acaba prejudicando o joelho também. Então, as lesões mais frequentes são joelho, lombar e ombro. Ombro é demais, né? Então, você já sabendo disso, você já faz um trabalho preventivo nisso, já fortalece. Fortalece o joelho, lombar, ombro. Exatamente. Lógico que existem outras lesões também, como de tornozelo, né? Cervical também tem muita gente que tem hérnia de disco por conta do jiu-jitsu, né? Por a gente ficar muito forçando nessa posição. Sim. Que é até uma posição que a gente fica muito no computador, né? Sim, a gente força muito, ou tá muito no celular. Assim, porque a gente tem ouvido muito, né? Já é comum, há anos atrás não era tão comum, mas hoje já é. Se as pessoas sabem que se elas querem ter uma vida saudável, é importante que elas pratiquem uma atividade física. Dentro da limitação de cada um. Mesmo que seja caminhar, enfim, alguma coisa, sair da inércia. Exatamente. Mas aí a gente já está falando de uma outra coisa aqui. A gente está falando de praticar uma atividade física com segurança, para não se lesionar. Né? Porque a gente está falando contigo. Você desenvolveu uma especialidade para tratar pessoas que se lesionam, né, fazendo algum tipo de atividade. Quer dizer, a gente já está falando de gente que está fazendo uma atividade física regular já. Então, ou sedentários também. Eu atendo muita gente que está querendo sair do sedentarismo, né? Que é uma grande pandemia também, né? Sim. Porque o pessoal ficou parado, as academias ficaram fechadas. Mas o que eu quero colocar assim aqui, estou percebendo, é que não basta você tomar a decisão de fazer uma atividade física. Você tem que ali ficar ligado no que aquilo vai te trazer benefício, sim, é bom, é positivo, estender a tua saúde, estender até teu tempo de vida, quem sabe, né? Com certeza, sem dúvidas. Enfim, tem uma série de benefícios. Mas é importante que faça isso com segurança, né? Para saber, né, se você, de repente, começa a desenvolver no esporte. Para não fazer igual a Elisandra, não precisa fazer igual a Elisandra, não precisa se testar, esperar ir quebrando para depois ir consertando. Né? Porque nem todo mundo pode ter a capacidade da Elisandra de se recolocar no lugar ali. Então, assim, eu queria destacar isso. Agora, tem um negócio que você faz que eu acho bem legal, que você falou também desse projeto Corpo e Mente. Esse acho que já começou a misturar, a gente fala que o esporte é bom para a saúde emocional, psíquica e tal, mas você faz... O que é esse Corpo e Mente? No que consiste esse projeto? Então, é um projeto que a gente atende a pacientes psiquiátricos lá do HU, lá do UFRJ. Então, a gente tem universitário. Isso. Clementino Fraga Filho. Então, a gente tem uma parceria com os médicos de lá, os psiquiatras, que eles encaminham os próprios pacientes de lá para a gente, para justamente ajudar nessa saúde mental. E a gente faz uma intervenção com exercício físico e os exercícios terapêuticos, né? São exercícios ali que envolvem muito a autoconsciência da pessoa. Então, é você saber, tipo, se está num ambiente que você não gosta e tal, por que você está sentindo aquilo? Tipo, tá muito relacionado a dores também, né? Que a gente vê aí um link muito grande com pessoas que têm dor lombar, podem também ter alguns efeitos mais depressivos, né? Se você... A dor lombar é bem... que a gente chama de multifatorial, né? Envolvem várias coisas, não é só uma coisa, não é só uma lesão. Às vezes é uma pessoa que está muito tempo sentada, que vive deitada, que vive vendo televisão, que tem distúrbios alimentares, que come muitas besteiras durante o dia, e aquilo tem uma relação com... Não sei se você já ouviu falar nessa... intestino-cérebro. Direto. Isso, direto. Uma coisa não funcionou, complica a outra. O que você come está ligado à sua saúde mental também, na saúde do corpo também. Então, se você come muitos alimentos inflamatórios, né, tipo muito açúcar, ou tem gente que não pode comer glúten, come glúten, você vai inflamar teu corpo. E as articulações, elas inflamam também. E o cérebro também inflama. Entendi. E aí, quer dizer, confundir o GPS do corpo ali vai bolar tudo. E engraçado, quando eu entrei na faculdade, eu entrava assim, tipo, fazer exercício, fazer esporte, isso...
do pescoço para baixo. Só que não, depois de um tempo eu fui estudando e vendo a intervenção que o exercício tem dentro do cérebro. Já reparou, né? Que quando a gente faz exercício, a gente sente aquela endorfina, caramba, como eu tô me sentindo bem. Pô, tô endorfinado, Sim, né? E a gente libera, né? Diversos neurotransmissores, né? Endorfina, dopamina, dependendo da atividade que a gente faça, uma caminhada mais longa. Legal, e assim, agora, só que esse projeto Corpo e Mente, ele faz meio que uma mão dupla nesse negócio, né? Exatamente. Porque a pessoa que está com um problema, algum tipo de distúrbio psiquiátrico, ela vem, de alguma maneira, está sendo desenvolvida uma forma de ajudar nessa melhora, né? O problema da origem psiquiátrica que seja lá, ou psicológica, através da atividade física. Isso. Porque a gente percebe que muitos pacientes psiquiátricos, eles não querem fazer educação, não querem fazer exercício, né? Eles têm essa aversão, tipo, não, exercício não querem nem se olhar no espelho. Se a gente fizer uma avaliação, tipo, pedir para tirar uma foto para ver como é que tá. Tipo, outro dia, acho que é até hoje, o programa começa hoje, né? Já tá presencial, eu ainda continuo online, mas a gente tem isso também. Tem gente que não pode ir até lá. Tem gente que tem algum fator que impossibilita de ir até lá e eu atendo também online. E essa pessoa falou assim, tipo, eu tô tão gordinha, não dá pra ser em agosto não, fazer avaliação? Tipo, ela quer melhorar pra fazer a avaliação. Pra você ver que o distúrbio, né, de imagem também é muito grande. Então ela, tipo, eu prefiro não fazer. E já teve algum problema assim? Porque a gente não tá falando de que grau de problema psiquiátrico que você está tratando, né? As pessoas lá. Mas já teve algum tipo de problema, assim, quando é o presencial? Tipo, a pessoa se recusar a fazer, ou você tem uma dificuldade assim, porque ou esse trabalho físico, ele é feito junto com o psicólogo lá ou não? Não. É separado. Cada um no seu quadrado. Entendi. Eles marcam um horário para serem atendidos com psicólogo. Tem o educador, tem o professor de educação física, psicólogo, nutricionista, os psiquiatras, né? E então a gente é uma rede que ajuda muito, entendeu? Entendi. Então, Lisandra, esse é o projeto Corpo e Mente. Isso. Né? Mas a gente está falando muito de quem é atleta, quem já faz atividade e tal, mas vamos falar daquelas pessoas assim que ainda não saíram ou vivem retornando. Estou voltando. Na segunda-feira eu volto a fazer atividade física, né? Que vive aquele dilema tá sempre voltando. E aí assiste o nosso programa aqui, né? Tá vendo a Lisandra, bicampeã brasileira de jiu-jitsu e tal, cheia de saúde, cheia de história, né? Eu falei assim, como eu queria ter essa disposição, né? É, verdade. E aí o que a gente diz para essas pessoas assim que fazem atividade física, eventualmente, quando vão fazer alguma coisa, ou um pouco antes do verão, ou essa daí, né, que tá meio gordinha, para melhorar um pouquinho. O que a gente diz para essas pessoas assim? A tua experiência, a tua vivência no esporte, né? Na atividade física, os benefícios que isso traz. Tem muita coisa que todo mundo já ouviu, já sabe, mas nunca é demais a gente repetir, né? Uhum. Então, o que a gente diz para esse pessoal para ver se eles param de ficar voltando toda hora, para eles se manterem ali, né, regularmente? Eu costumo falar que o exercício é similar quando a gente está escovando o dente, né? Tipo, a gente tem que escovar o dente todo dia, né? Fez uma refeição, escova o dente. Fez uma refeição, escova o dente. O exercício é todo dia. Você tem que fazer uma caminhada todo dia, tem que se movimentar todo dia. Nosso corpo odeia ficar parado, né? Sim, não foi feito para isso. Se você fica muito tempo parado na mesma posição, tipo, já tô aqui, ó, dando uma movimentada na coluna aqui. Tipo, ó, o cérebro começa a mandar a informação lá, ó, tô com dor aqui, ó, se movimenta, meu filho, se movimenta, senão vou te importunar aí. Aí vem a dor. E aí o que acontece? A pessoa que vive parando, voltando, parando e voltando, aí não consegue ter resultados, né? Lógico, você não vai ter resultado só fazendo o que você gosta. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, vai ter que fazer uma dieta. No pain, no gain, né? Eu não gosto muito desse slogan, não. Então a gente apaga. No pain, no gain. Porque nem sempre é assim, né? Tem dias que você vai querer, tem dias que você não vai querer. Né? Mas a constância é muito importante, né? Para tudo na vida. Se eu não fosse pro jiu-jitsu no dia que eu não tivesse afim, eu não estaria hoje na faixa preta. Sim. Eu não seria bicampeã brasileira.
Sim. Então, é aquela resiliência, né? E eu falo isso muito para as minhas alunas, né? Eu dou aula também de jiu-jitsu feminino só para mulheres. Então, algumas se Você também é professora de jiu-jitsu, só para mulheres. Isso. Então, vira e mexe, como o jiu-jitsu é um esporte de contato, e eu não sei o que você vai fazer comigo, tipo, não tem aquela coisa, ele botou a mão aqui, ele vai fazer isso. Não, ele pode fazer outra coisa totalmente diferente. Uhum. E, às vezes, você acaba se machucando. Aí, outro dia, a menina machucou o dedo e tal. Aí eu falei assim, você vai aprender uma das primeiras lições de jiu-jitsu, que é a resiliência, né? Sim. É aquele poder que você tem de voltar ao estado normal. E já que você não pode botar o pé no chão, faz outra coisa. Faz desse limão aí uma limonada. Sim, entendeu? Sim. Vai ler um livro, vai fazer coisas que você não fazia antes, né? Que por conta do trabalho, por conta do treino, não vai poder fazer. E faz o que você quer. Até porque o desenvolvimento muscular, você está dizendo assim, o desenvolvimento muscular ele acontece no sofrimento, né? Porque o músculo não desenvolve no conforto, no relaxamento. Exatamente. O músculo ele sofre, ele é esgaçado, né? E aí quando ele vai cicatrizando, contraído, aí ele vai desenvolvendo. Então, a pessoa gosta, né? Músculo, né, mais destacado e tal. Vai ter que sofrer. É só sofrendo, é só no sofrimento. Sem sofrimento, né? A gente volta no no pain, no gain. Se não tiver sofrimento, não tem. Né? Mas sempre é importante a gente ressaltar a necessidade de ter o cuidado necessário e tal. Né? Porque o corpo humano ele é falível, não adianta. Exatamente. Você falou, ele machucou o dedinho lá. Acontece, pode acontecer. Agora, deve ter técnicas, deve ter um padrão a ser seguido para você evitar uma lesão grave. Sim. Né? Porque o esporte não busca a lesão acontece natural, faz parte. Né? Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Eu acho que é até importante porque você fica mais resiliente, né? Tipo, caramba, eu já me machuquei aqui, eu vou para outro caminho. Entendeu? E outro caminho vai te fazer chegar lá também. Sim, sim. Como você disse aí, agora não precisa também tanta lesão como a lesão não, igual a mim não. Não precisa fazer. Diz uma coisa. Conforme você vai treinando, você vai ficando mais forte, né? Sim. As articulações, a musculatura, os tendões, ligamentos. Então é como se você sofresse o impacto e voltasse. Sofre o impacto e volta. Seu corpo fica mais forte, né? É isso aí. E diz uma coisa, Lisandra, como é que você falou que você tem uma aluna, eu estava te perguntando sobre idade, né? Idade dos teus alunos e tal. Você falou que tem uma aluna de 91 anos, é isso? 91 anos. Aí que legal, tá vendo? Minha atleta mais nova. Tá vendo? Ela não tem pretensão de virar campeã de jiu-jitsu também, não. Não. Mas é legal, é bom. Né? Como é que é isso? É mais difícil trabalhar com o pessoal de mais idade? Como é que é? Eu acho mais fácil. É mais fácil ainda? Eu acho mais fácil, porque não tem muito essa ideia assim, tipo, de estética, né? Saúde, estão buscando saúde. Estão buscando saúde, estão buscando se movimentar melhor e para viver o resto que falta, né, da vida. Sim, sim. Tipo, porque elas viveram muito mais e estão já no finalzinho da vida, né? Então viver isso com um pouquinho mais de vitalidade, eu acho que... E de autonomia também, né? De você não ter que precisar de alguém para ir no banheiro, de alguém para lavar teu cabelo, de te dar banho, fazer tua comida... Sim. Fazer tudo, né? E isso para os idosos é muito ruim. Quando eles vão perdendo essa autonomia de fazer certas coisas, de ir no mercado, de pegar um ônibus, fazer alguma coisa. Então eles vão ficando cada vez menos ativos, que é ruim também, né? Vão caindo mais, vão perdendo mais massa muscular. Então eles ficam mais depressivos, né? Tanto é que a depressão acomete muito essa idade, né? Pessoal de uma faixa etária mais avançada. Isso. Então você está dizendo que essa motivação que a gente fica espetando aqui o pessoal que é mais novo, aí fica deixando isso para depois e tal, fica arrumando desculpa para não fazer, numa faixa etária mais avançada não precisa, porque essa motivação naturalmente... há uma necessidade maior, né? Porque senão você começa a perder uma qualidade de vida aí, não só qualidade de vida, mas a tua própria autonomia, né? Exatamente. Como você disse aí, questões que são simples hoje, mas com o tempo a perda natural de massa muscular leva o idoso a essa prisão, né? Acaba sendo uma prisão, porque ele não consegue fazer nada, aí depende de outras pessoas para fazer coisas básicas, e aí isso vai gerando um processo degenerativo, até, né, mental, e aí o esporte vem... Você tem muitos alunos
com idade? Como é que é isso? Tem. E eles fazem presencial, fazem por... Presencial. É? Presencial. E é como se fosse um bibelô, né? Mas eles não se sentem um bibelô, né? E quanto mais... o treinamento de força faz isso, né? É vitalidade, né? Porque você dá força para uma coisa que, tipo... Se você vira essa minha atleta de 91 anos, e ela faz tudo. Faz tudo. Lógico, sente dores aqui e ali, mas ela faz tudo, entendeu? Ela anda na rua, caminha, sobe escada, um degrau mais ou menos de uns 30 centímetros assim, né? E com 91 anos. Olha aí, tá vendo? Eu imagino que você deva ter que ter um cuidado com ela, porque se você Sim, deve claro. fazer coisa inclusive com peso, né? Porque é treinamento de força. Se fizer alguma coisa ali descabida e irresponsável, pode arrumar uma lesão ali, até uma fratura. Isso. Então tem que ter um conhecimento técnico para isso. Então é importante que as pessoas assim busquem alguém que tenha esse conhecimento para não aventurar, porque o risco de alguém com 40 ou com 30 anos se lesionar é um, e com 80 ou 90 já sério, passa né? a ser outro, e essa lesão pode significar alguma coisa muito séria na vida da pessoa, né? Mas para a gente poder avançar com um treinamento físico, tem outras coisas que contam também, né? Fechar a boca, por exemplo. Ou buscar uma alimentação mais condizente, né? Saudável, mais né? saudável. Como é que é isso? Como é que funciona isso contigo? Isso te atrapalha muito? As pessoas fazem o treinamento que tem que fazer, mas não conseguem fechar a boca? Como é que é isso? É o mais difícil. Outro dia eu até botei uma enquete, né? Perguntando o que era mais difícil. Manter uma rotina de treinos, uma alimentação mais balanceada, né? Mais saudável, dormir, que hoje em dia é coisa rara, né? E qual era a outra? Não lembro agora. Não chegar atrasado no treino. Talvez. Então a maioria botou, tipo, alguns falam que a rotina de treinos é bem sacrificante, né? Pra quem não gosta. Pra mim é mole. Sim. Agora, pra eu manter uma alimentação mais saudável, pra mim o problema não é ser saudável. Eu gosto muito de coisas saudáveis. O meu problema é organização. Tipo, porque eu tenho uma agenda bem bagunçada, né? Em relação aos alunos aí. E atendo presencial, atendo online. Então, buscar um equilíbrio ali da minha alimentação, às vezes eu fico muito tempo sem comer. E não é bom, né? Sim. É ruim. Inclusive para minha performance no jiu-jitsu, né? Então, quando eu vou competir, eu tento fazer ali tudo bem regrado. Tipo, dormir bem, até um pouquinho mais, né? Mais 7 horas, 8 horas por noite. E que o sono também alimenta, né? É reparador, né? Repara tudo, né? É bom para as articulações, bom para o cérebro, bom para a musculatura, né? Agora vamos falar de uma coisa aqui. Vamos entrar na intimidade da campeã. Como é que é esse negócio de estar casada com um lutador de jiu-jitsu também? Quem é que manda lá, afinal de contas? Porque ele também né, professor também de jiu-jitsu. Como é que fica isso? Quando chega em casa lá, fala, não, lava a louça. Não, lava você. Como é que fica? Se der confusão lá ali. Em casa tem uma regra, né? Tem uma regra. Quem faz não lava. Quem faz a comida não lava. Que é combinado não sai caro, né? Mas você tocou num ponto interessante, porque eu sou aluna dele, né? Fui aluna dele, hoje em dia ele não dá mais aula. Mas no tatame, quem manda é ele. Porque a gente tem a hierarquia, né? Sim, então, o mais velho... Ele é mais antigo, tem a antiguidade aí. Eu sou faixa preta, ele é faixa preta também, mas ele é muito mais antigo que eu. Sim, então, eu tenho que abaixar a cabeça para ele dentro do tatame. Mas ele não abusa dessa hierarquia não, porque senão quando chegar em casa ele... Eu já olho assim, meio com vontade de senão matar. Quando chegar em casa... Mas tem que respeitar, né? E o legal do jiu-jitsu é isso, né? Esses valores, né, de respeito, hierarquia, disciplina, que eu acho que no jiu-jitsu me ajudou muito, né? Em termos de tudo, né? Horário de chegar, horário de sair, horário de comer, horário de dormir, né? Então, quando a gente mantém uma disciplina durante a nossa vida, acho que tudo flui melhor, né? As lutas marciais, de uma certa maneira, trazem essa questão como eixo central, né? Da disciplina, né? Da própria hierarquia, do respeito mesmo, né? Acho que traz isso de positivo e é mais um fator que organiza a vida das pessoas, né? Exatamente. Eu estava conversando com um aluno meu de jiu-jitsu e ele estava falando assim, cara, eu não consigo entender uma pessoa que compra o kimono
e vem a 2 aulas e não volta mais. Como é que ela não dá continuidade numa coisa que ela começou? E o quanto é difícil, né, hoje em dia, né, as pessoas começarem uma coisa e terminar, começar uma faculdade e terminar, começar o jiu-jitsu e chegar à faixa preta, começar uma outra atividade e fluir, né, naquilo. Você chegou à faixa difícil. preta o quê? Em pouco mais de 10 anos, não é isso? Comecei, com 11 anos. 11 anos você chegou à faixa preta. Tive essas paradas aí de lesão. Da cirurgia do ombro, do joelho, e dentro disso deram 11 anos. Como é que você faz? Isso são exames de faixa, você vai fazendo exames de faixa ao longo do tempo. Agora são homens que fazem um exame de faixa. Sim. Né? Você falou que é um ambiente que tem naturalmente, porque assim, isso não é um problema do esporte, isso é da sociedade. Então, se está presente na sociedade, vai estar presente em todos os lugares. Né? O bacana é quando a gente vai superando isso e vai evoluindo como sociedade. E assim, né? Todos têm o mesmo direito. Né? Quem se esforçar mais vai ser contemplado com o prêmio que tiver lá, seja uma medalha, seja o recurso, seja lá o que for. Então, me causa um certo espanto, né, haver essa diferença. Não deveria haver mais. Né? Me coloco aqui em situação de oposição a professores de jiu-jitsu, quem sou eu para fazer isso, mas no debate, só no argumento. Eu acho que não cabe mais isso nos dias de hoje. Né? Com certeza. Então, até porque se uma disputa, se uma luta entre mulheres é até mais dinâmica do que entre homens, não faz nenhum sentido. Então, alô, vamos prestar atenção nesse negócio, né? E vamos deixar essa coisa fluir melhor. Né? A gente está caminhando para o final do programa já, Lisandra, e aí eu quero te deixar à vontade. Né? Eu sei que você deve ter um monte de experiências aí, né? Seja na tua disputa, né? Seja nos campeonatos que você participa, nas medalhas que você ganhou, nos títulos que você ganhou, seja nas aulas que você dá. E aí você já falou que tem uma atleta de 91 anos que treina contigo. Você deve ter outras histórias, né? Marcantes. Fica à vontade para você comentar com a gente aqui. O que você puder falar, não precisa dar o nome de ninguém. A gente já sabe que você é casada com outro professor de jiu-jitsu também. Meu segurança. Com o teu segurança, e para quem conhece ele, o sujeito é grande. Mas fala. Mas sobre o quê? Fica à vontade para contar algum caso que você lembre assim, de algum aluno teu, alguém que te deu muito trabalho, ou alguém que te surpreendeu muito, entendeu? Que você lembra, assim, alguma história, algum caso inédito, algum aluno inédito, ou um lugar que você tenha. Você já disputou campeonato fora do Rio, inclusive. Sim. Então. Ainda não consegui disputar o Mundial, que é lá em Vegas, né? Mas tudo está caminhando para que eu consiga, né? Para você disputar o Mundial, você precisa ser campeã nacional primeiro. Não, eu já poderia disputar, só que eu não consegui por conta do visto. Meu visto foi negado. Cara, que isso, cara. Meu visto foi negado. Aí tava tudo esquematizado para eu lutar. Isso foi bem antes da pandemia. Aí veio aquele balde de água fria, né, que eu, caramba, não consegui e tal. Eu fui pro banheiro chorar. Que isso, essa luta não deu pra você ganhar. Essa luta, vontade de entrar por dentro dele ali, ó. E não consegui. Então, tentar de novo para porque o campeonato mundial ele acontece sempre em Las Vegas? Sempre em Las Vegas, né? Tá. E os campeonatos maiores, né? O brasileiro ainda é aqui. E muita gente não sabe, mas o Tijuca Tênis Clube foi o berço, né, do jiu-jitsu. Eu não sabia. Quer dizer que o jiu-jitsu nasceu no Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro. Isso. As maiores lutas, né, que vocês já ouviram falar aí, aconteceram ali no Tijuca Tênis Clube. Algumas aconteceram na praia de Copacabana, né? Mas o jiu-jitsu em si, o mundial era aqui, né? Só que quando eu comecei, acho que em 2007 já não foi mais aqui. Então tá sendo tudo lá fora, porque é tudo patrocinado lá. É uma outra dimensão, uma outra proporção. Isso. Acho que não teria uma dimensão assim tão grande para um... E o Brasil está, né, geograficamente mais distante, né? Os Estados Unidos está mais central, então para o pessoal da Europa, enfim, de outros continentes, eles estão mais próximos ali. Né? O jiu-jitsu, há quantos anos que ele está no Brasil? Como é que foi essa história? Como é que o jiu-jitsu veio para o Brasil? Quanto tempo ele está no Brasil? Como é que é a história do... Desde a década de 80. Desde 80? Então não é tão antigo assim, é relativamente recente. Não é tão antigo. Eu lembro que no início,
havia um certo preconceito, né? Tu tem notícia dessa época aí? Como é que foi isso? Como é que Eu foi? comecei bem depois, né? Mas o que eu ouvia falar, né, até do meu professor falando, que tinha muito essa rixa entre o lutador de jiu-jitsu era o bad boy. Sim, né? isso mesmo, tinha esse termo aí, bad boy. Tinha a orelha estourada, né? Então era aquele cartão de visita ali, olha lá, jiu-jiteiro. Vai arranjar confusão. Explica esse negócio da orelha para quem não é do jiu-jitsu, porque precisa ter aquela orelha estourada ou não? Ou aquilo ali é feito intencionalmente para poder ser... Aqui, ó. Olha lá, não tem nada disso. Algumas mulheres até têm a orelha mais estourada, né? Às vezes roça assim, né, no tatame ou no próprio kimono, né? Às vezes rala assim, e dependendo de como a orelha seja, né? A minha é mais maleável, né? Então, quando ela estava prestes a estourar, tive que botar gelo para ela não estourar, né? Mas não tem nada a ver. Quer dizer, quem tem a orelha daquele jeito é porque deixou acontecer. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque você tem como, estourou, você pode fazer uma punção de tirar aquele líquido ali, né? Sai um sangue, né? Dali. Sim, se você deixar, ele endurece. Passado muito tempo, ele endurece. E fica daquele jeito, você não consegue nem botar um microfone no ouvido. Aí fica aquele crachá ali. Exatamente. Para sempre, né? Mas tem uma coisa Tem gente que faz isso de propósito, né? Assim, o pessoal pega uma faixa e faz assim, ó. Estoura a orelha. Quer tentar? Não faço. Acho melhor não. Até porque não é tão grande coisa assim, mas acho que é melhor do que estourada. A gente tem, são características do esporte, né? Exatamente. Entre as lutas marciais, você tem jiu-jitsu, você tem outras, né? Não sei se você conhece de outras lutas. Diferença entre elas. Por exemplo, o taekwondo, ele acho que tem menos contato do que o jiu-jitsu. Acho que ele até tem algum contato, mas ele tem menos contato do que o jiu-jitsu. O judô, o karatê, né? Por que você foi para o jiu-jitsu? Bom, você já disse para a gente que você foi por conta de relação pessoal tua. Mas para aquela pessoa que ainda não conhece luta nenhuma e está assim, eu quero fazer uma luta, ou o pai que quer botar o filho numa luta marcial dessa porque traz disciplina, traz respeito, concentração e tal, e ele está na dúvida, ele também não entende, assim como eu não entendo, não sei a diferença, né, dos diferentes tipos de luta, cada uma tem uma característica diferente. Se o pai que está ouvindo a gente hoje quer colocar o filho ali com 5, 10 anos de idade, o que você diria para ele? Mas sem puxar a sardinha para o lado do jiu-jitsu. Sem puxar a sardinha para o lado do jiu-jitsu. Faz uma avaliação assim isenta. Né? O que você diria assim? Um é mais fácil do que o outro? Um é mais... O judô ou o jiu-jitsu? Qualquer um. Qualquer um deles. Eu acho o jiu-jitsu bem difícil. Jiu-jitsu é mais difícil, né? Eu acho assim, o jiu-jitsu ele é um esporte que ele tem quase todas as valências que a gente precisa para viver, né? Força, equilíbrio, agilidade, velocidade, tudo, né? Flexibilidade, né? Lógico que nem todo um atleta tem isso, né? Antes o judô já estava mais pop, mais popularizado no Brasil do que o jiu-jitsu. Acho que chegou antes. Por quê? O judô. O jiu-jitsu veio do judô, né? O jiu-jitsu vem do judô. O judô veio do jiu-jitsu, o judô, sim, mas todo mundo acha que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. Até porque no Brasil, a gente sempre ouviu falar de judô, quer dizer, que eu me lembro, assim, né? Aqui dos meus 30 e poucos anos de idade, né? Eu já revelei para a audiência aqui que eu já tenho quase 60. Mas, assim, a gente sempre ouviu. O judô foi mais... Acho que chegou primeiro no Brasil, foi mais popular no Brasil. É um esporte olímpico, né? Porque se tornou esporte olímpico antes do jiu-jitsu. Por isso, então. Eu acho o jiu-jitsu um pouquinho mais completo que o judô, né? Porque o judô caiu no chão, a queda perfeita, o ippon, acabou a luta. O jiu-jitsu não, é mais dinâmico, né? Você pode cair do jeito que for no chão, de costa, de lado, de frente, que continua a luta. Então é uma luta que busca a submissão, busca a finalização, né? Então não para ali. O judô, mesmo que você não consiga a queda perfeita, você se mobilizar, acabou. O jiu-jitsu não, você tem que finalizar ou você tem que ganhar por pontos hoje em dia, né? Explica o que é finalizar. Porque no judô, você está falando judô, o cara imobilizou, está imobilizado, mas não está finalizado. Qual é a diferença de imobilizado para finalizado? Finalizado é quando a pessoa desiste da luta. Por exemplo, pegou num golpe lá,
o jiu-jitsu tem muitos golpes contra a articulação, né? Então, se meu cotovelo vem até aqui, então se eu forçar ele mais um pouquinho, ele quebra. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, a pessoa vai dar os 3 tapinhas ali, ó. Entendi. Aí, desistir da luta. Tá finalizado. Você tá finalizado, tá consumado. Você Na lógica do judô, se ele ficar imobilizado, já tá imobilizado. tá imobilizado, acho que são 20 segundos, acabou a luta. Entendi. Matei, parou, foi campeão. Entendi. Agora, para aquelas pessoas que acham, que ainda pode ter gente que pense assim, que a luta, que ela de alguma maneira pode transformar o jovem em uma pessoa mais violenta. Tipo, ele não ia pensei que você fosse falar outra coisa. A gente pode até comentar depois se você pensou aí. Mas assim, ele não iria se meter numa briga se ele não estivesse fazendo luta. Porque aí ele ia arquivar o caso e ir embora para casa. Para essas pessoas, o que a gente diz, Lisandra? Então, a gente parte do princípio também que a luta, ela dá uma acalmada na pessoa, né? Então, é ali que você expõe toda a tua força, só que você não existe ninguém que seja invencível, né? E você aprende muito isso durante os treinos, né? Tem sempre alguém que vai te surpreender num golpe ali ou numa posição que você achava que era muito bom, né? Só que na luta, na rua, né, por exemplo, você tem certos valores na luta que você não precisa, né? Você não pode levar para uma pessoa que não faça a arte, né? Mas, por exemplo, você pode usar para se defender. Tipo, uma pessoa veio me atacar, eu vou poder usar essa luta, Essa a minha arte. Provavelmente vai se dar bem mal. E essa arte para me defender. Só que isso aí você pode até responder melhor. Até onde eu posso ir? Ela me deu um golpe, eu dou um golpe. Ela me deu outro, eu dou outro. Né? Sim. Mais que funciona mais ou menos assim. Mas eu sou uma arma branca, eu sou capaz de matar uma pessoa. Sim. Então, sem arma, né? Sim. Então, até onde eu posso ir? Né? Agora eu que te pergunto. Na medida que seja necessário, você neutralizar a agressão que estava sendo direcionada a você. Neutralizou a agressão, o difícil é muito fácil a gente dizer isso aqui, né? Dentro do estúdio aqui e tal. Agora, no dia a dia, na prática, com o calor da emoção, né, fica um pouco mais difícil. Por isso que quem faz essa leitura tem que considerar que essa decisão não é tomada no ar-condicionado. Essa decisão é tomada, você imagina uma mulher, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, agredida por alguém na rua, ela tenta fazer ali só o que ela deseja fazer para neutralizar, mas por algum motivo aquilo sai um pouco errado, ou até a própria característica física do agressor ali, e aí aquilo acaba acontecendo. Ele apaga, por exemplo, e aí, enfim, acontece alguma coisa excepcional que não é necessariamente um excesso, que pode haver excesso, né? Mas a gente estava falando de tornar as pessoas mais violentas, assim, pelo que eu entendi, não é isso que acontece. Na realidade, você traz a pessoa para ela entender qual é o limite dela e conseguir dominar as suas próprias emoções. E se acontece, né? Por exemplo, alguém brigou na rua, pode ter certeza que essa pessoa vai ser expulsa da academia. Né? Tem isso. Porque não conseguiu conviver ali, não conseguiu... Não é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer as pessoas, não afastar as pessoas. Sim. Trazer para uma arte. Quer brigar? Não é briga, é luta. Luta aqui dentro do tatame. Vem pro tatame. Isso, exatamente. Vem aqui com regras. Ou pro dojo, que no taekwondo é dojo, que eu já aprendi. A gente chama também dojo. Também chama dojo? Também chama. Então a gente quer lutar ali com regras, entendeu? Mas sem soco na cara, sem nada disso, entendeu? Mas tem luta que tem soco na cara também. Tem. O Muay Thai, não é isso? Tem. Aí é outra história. Vamos deixar para... Não vai dar nem tempo da gente... Essa aí não é muito a minha arte, não. Não vai dar nem tempo da gente fazer nesse programa. Como eu te falei, o relógio já está apitando para a gente ali, o nosso tempo terminou. Tenho que te agradecer de novo por você ter aceitado esse convite, contado um pouco da tua experiência aqui. Para a gente concluir, fica à vontade aí, né? Um minutinho, faz um encerramento para a gente poder fechar o programa. Eu que agradeço pelo convite, né? Pelo teu tempo também de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com o pessoal, né? E mostrar também que o exercício, seja esporte, seja atividade física, né? Você tem que fazer para a vida, né? Não tem jeito, não tem para onde escapar. Então, se você quer viver melhor, você tem que se exercitar, né? Isso aí, vamos, se mexe, né? É isso aí, gente. Você que acompanha aqui a TV Correio da Manhã, a gente está encerrando aqui mais um programa Na Mira com Fernando Veloso. Hoje foi a Lisandra, bicampeã nacional bicampeã brasileira de jiu-jitsu, especialista, né, em lesão, em fortalecimento, tratamento com força, enfim. Se você gostou do programa,
dá o seu joinha, copia o seu amigo, aquele que está no sofá, cansado, largado lá, aquela sua amiga que precisa de uma força, tá aí. Ó. Lisandra, né, é uma história de sucesso no esporte, hoje se dedica a tratar pessoas que se lesionam, seja através do esporte, ou seja, justamente por não praticar alguma atividade física. E é isso, gente. Obrigado pela sua audiência até aqui. Fica com a gente. Um abraço. E agora a gente vai encerrar o programa com um brinde aqui, que eu já estava esquecendo. É característico aqui. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência.